Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira. E nós estamos exaustos. Hoje é dia do quê? Isso mesmo, abraço coletivo. Aquele dia em que todo mundo surta e a gente tenta se ajudar, porque o que tá tendo nesse ano, se não surtos, né? É só isso. Acho que só teve surto, né? É só isso que tem esse ano. E a gente tenta se ajudar, né? Porque, vamos combinar, terapia é importante, mas a gente também quer desabafar com os amigos, né? É muito diferente fazer uma terapia e pedir conselhos para pessoas que são tão fodidas quanto você. Que não tem a plenitude e o profissionalismo do psicólogo para te ajudar, não é mesmo? Então, fica aí os nossos conselhos profundamente amadores pra vocês essa semana, que inclusive... Porém honestos. Muito honestos. Que inclusive começa bem, vamos começar setembro de energia lá em cima, galera! Foco! Lá em cima! Uhul! Nossa! Se você pensar em coisas boas, você vai atraí-las, entendeu? E aí a sua vida vai ser perfeita! Ah não, deu, chega! Desculpa, né? Nem de brincadeira é divertido. Nem de brincadeira. Frases que valem um soco na cara, né? Nem um tapa na cara. Ah, não, demais. Gente, nossa primeira mensagem é um áudio. É um áudio. Nossa, você não recebe áudio? É um Solta áudio. aí. Na verdade, é até devolutiva, não é nem dúvida. Mas eu falei assim, eu quero que o áudio venha antes de tudo. Porque a gente tem que enaltecer, né? Um ouvinte que manda um carinho pra gente. Então vamos lá. Super. Oiê, que vergonha mandar mensagem. Mas eu tava aqui agora escutando o podcast de vocês e eu me deparei que já faz um ano que eu escuto e eu queria dizer, assim, que o trabalho que vocês fazem é muito legal. Nossa, eu adoraria muito conhecer vocês, assim, sentar numa mesa de bar, tomar uma cerveja e ficar conversando sobre esses assuntos de relacionamento que eu adoro. E é isso, eu só tô mandando assim esse recado porque acho que é legal saber quando o nosso trabalho dá certo. E eu queria dizer que vocês são incríveis. Nossa, eu sou fãzaça de vocês. Conseguiram ouvir aí? Conseguimos. Sim, que fofa. Ah, Camila Bigodes mandou pra gente no Instagram. Vocês quiserem mandar um áudio pra gente também, é só mandar @estamosexaustos no Instagram. E também sigam a gente no Twitter e no Facebook, @exaustospod. Não falei no começo, mas tô falando agora. Quem é nosso seguidor tem o prazer de nos mandar esse tipo de mensagem, entendeu? Carinhosa, querida. Camila, eu fiquei tão feliz quando eu recebi. Foi tipo um abracinho no meu coração. Nossa, muito fofa, muito querida, sério. Obrigado. Né? Muito obrigado pela mensagem. É muito bom fazer o Exaustos, gente. É bom pra vocês, é bom pra gente também. Então, vamos seguir. Vitor, começa os e-mails pra gente? Vamos. Vamos começar de Nunca Fui Beijada. Olá, exaustos. Podem me chamar de Lola. Tenho 26 anos, nunca namorei, beijei ou transei com alguém. Prezo muito pelos valores que recebi e fui esperando o momento certo, e que nunca aconteceu. Sempre tive muitos problemas de autoaceitação. Não gostava do meu cabelo, do meu rosto, do meu corpo, enfim, de nada em mim. E passei muito tempo desvalorizando quem eu sou e o que eu quero fazer. Mas, de uns dias pra cá, comecei a perceber que precisa partir de mim a atitude de transformar minha vida e a visão do que eu tenho de mim mesma. A terapia tem me ajudado nisso. Desde então, tenho olhado mais para mim, para o meu corpo e pelo que eu tenho de bom. Comecei a dormir sem roupa, a me tocar mais, sem me masturbar, só toque mesmo. E comecei a me fotografar nua, para conhecer meus melhores ângulos e cada parte do meu corpo, até então desconhecido para mim. Não tenho interesse em mandar fotos para ninguém, na verdade, nem quero que elas se tornem conhecidas, mas sinto a necessidade nesse momento. Vocês acham que eu estou sendo vulgar em fazer isso? Será que sinto vontade inconsciente, talvez, de me ver de um jeito que ninguém mais verá? Sigo esse dilema e gostando muito da opinião de vocês. Bem, e obrigada por me desconstruírem e ensinarem tanto sobre relações que talvez eu nunca tenha. Aí, gente, a gente tá ensinando sobre relação. Olha lá. Lola, que delícia saber que você confia na gente. Eu gostei muito da sua mensagem, gostei, é estranho falar, mas eu gostei porque você se abriu bastante pra gente.
E você mostrou que você tá tentando se conhecer e claramente é um conflito que existe aí dentro da sua cabeça porque você teve uma criação provavelmente até parecida com a minha, assim, rigorosa no sentido de moral mesmo. E a gente fica com essas coisas na nossa cabeça pra sempre, né? A gente tem que o tempo todo questionar por que a gente não pode olhar pro próprio corpo, por que a gente não pode se conhecer, por que a gente não pode se fotografar. Não tem problema nenhum você se fotografar, não tem nada de vulgar nisso. É o seu corpo, é a sua ferramenta, você faz com ele o que você quiser. Ainda mais você tá fazendo pra você mesma, pra se conhecer, pra se entender, pra se explorar, enfim. Você não precisa se justificar, eu acho. Mas é normal que esse questionamento apareça, né? A gente se fecha tanto esperando o momento certo, a pessoa certa, porque acha que isso tem um valor dá um valor a mais pra gente, ou tem um valor a mais na nossa vida. E às vezes não tem nada a ver, sabe? Mas aí é uma coisa sua. Eu acho que o fato de não ter aparecido a pessoa certa é só um indicador de que não era o momento. E eu acho que a gente tem muito isso também de ouvir as histórias dos outros e se basear na narrativa dos outros. Então, tipo assim, todo mundo faz com X anos, se eu não tô nessa faixa etária, eu tô atrasado. E na verdade essas coisas não têm um momento certo pra acontecer, né? A gente falou aqui sobre sexualidade, sobre quando as pessoas descobrem quem elas são. Falou sobre como a sexualidade é uma coisa diversa, como existem pessoas que não sentem atração sexual, outras sentem. Tem tanta coisa pra você entender e conhecer aí, a gente não cabe a ninguém, nem a mim, nem ao Fran, nem ao Vitor, nem a ninguém na sua vida julgar, a não ser você. E é desse jeito mesmo, se conhecendo, se olhando com carinho. Não é fácil, né? Amor próprio, autoconhecimento, são coisas que a gente leva pra vida inteira, né? E tá o tempo inteiro descobrindo. Não tem vulgaridade, apenas. Sei lá. Eu fiquei até tocada, pra falar a verdade. Porque eu sinto que às vezes falta em mim um pouco disso, sabe? Eu também tenho essas questões comigo mesma. Hoje eu falo abertamente aqui, né, de masturbação, falo sobre a importância da gente se conhecer, mas eu demorei muito tempo pra falar isso em voz alta, assim. E muitas vezes, quando mais nova, eu achava que tava fazendo coisa errada, né? Não tinha ninguém ali me olhando e falando isso é errado, mas na minha cabeça estava errado, porque eu cresci num ambiente que dizia que isso era errado. Eu acho que a questão de vulgaridade é uma palavra muito pesada. Porque, mesmo na terminologia dela, a aplicação dela é só para fazer um contraste ao que a gente entende por nobreza das maneiras. Então é uma palavra que ela existe só para acrescentar esse peso moral nas nossas costas, essa bigorna invisível que fica presa nos nossos pés. E a gente tem essa sensação de imundície, de coisa errada. E a verdade é que é o que a Ari falou, ela não existe, né? Isso não é um problema de costume, é um problema de cabeça. É o jeito, é a perspectiva que a gente atribui, muito em função de criação, mas muito em função do nosso formato de sociedade também, porque a gente tem essa coisa da culpabilização do sexo, desses mitos que a gente cresce, até sobre isso, sobre pessoa certa, sobre esperar, sobre a idade certa, e a verdade é que não tem. Quem tem que saber essas coisas somos nós. E é um pouco difícil, né? Porque quando a gente também não tem referência, como que a gente vai saber uma coisa que a gente tem que saber? Então é uma coisa muito de feeling. E eu achei legal como escalou a mensagem dela, né? De uma coisa quase bem introspectiva, de repente ela faz um grande desabafo a respeito do assim, de como ela tem vivido o corpo dela. E é uma evolução, ao meu ver, as coisas estão andando, as coisas estão, como você falou, se desconstruindo. Eu acho muito bacana, me parece uma mensagem bem otimista, bem propositiva. Eu não tenho muito o que falar, vocês falaram praticamente tudo, né? Já tá implícito ali no texto dela, que todas as idealizações de qual ela foi imputada a ter sobre si mesma
É um conceito muito estranho, né? De que a gente vê de uma geração de que, principalmente conservadora, religiosa, de fazer a gente se sentir mal dentro do nosso próprio corpo, né? Tipo, a gente não pode ceder às coisas que foram naturalmente colocadas na gente, né? E, tipo, e não digo nem ceder, mas tipo, não a gente é limitado a compreender essas coisas. E é tudo colocado como, tipo, isso é ruim, isso é mal, isso é vulgar, e isso é, tipo, mano, Mas por você quê? sabe que o próprio tom a respeito desse tipo de coisa, tanto na mídia como nas rodas de amigos, em conversas de escola, é super recente. A nossa adolescência, as nossas infâncias e adolescências foram permeadas de uma moralidade muito explícita a respeito desse tipo de coisa. Eu lembro quando eu estava fazendo 18, 19 anos, eu ainda encarava o sexo com um manto completamente moral que era muito tosco, que era muito quadradão, que era muito restritivo. E a gente perde, querendo ou não, muita chance e a gente se culpa muito, a gente se açoita muito pelas vontades. É assim, é uma culpa muito pesada. A gente vive mais leve depois que a gente se livra dela. A gente não se livra totalmente, né? Nunca, né? Ela vira e mexe, ela dá as caras ali e a gente descobre que a gente é mais careta do que a gente imagina. Pô. Mas é um processo. Gravando Exaustos, a gente descobre semanalmente como a gente é careta, como a gente é moralista e tal. Mas é muito isso, assim. Até perceba que você falou, você faz questão de falar, não, mas não é pra mostrar pra ninguém, é só pra mim, não sei o quê. E tipo assim, ninguém tem nada a ver com isso. Se você quiser mandar pras pessoas, você pode também, né? Mas a gente Não, a gente tem que se justificar o tempo inteiro, porque a gente acha que tá fazendo algo errado, quando na a verdade. gente antecipa a pergunta, né? Uhum. Não, só o medo dela falar, eu estou fazendo só pra mim, tipo, mano, e mesmo se eu estivesse fazendo pros outros, tipo, é você decidir. Podia vender no OnlyFans que ninguém aqui ia julgar. Né? Inclusive Fazer que. pack de pezinho aí, a gente já tá, pô, mano, manda ver aí, velho. Eu apoio o OnlyFans. Ai, Fran, eu vou começar a streamar na Twitch e o meu próximo passo é o OnlyFans, já tá. Eu acho o OnlyFans um investimento pessoal. O preço do dólar, então? Vai, Fran, lê o próximo. Vamos lá. E aqui. Eu não sei o que fazer, exaustos. Bom, eu lamento, porque normalmente eu também não, mas vamos lá. Será que aconteceu aqui? Oi, gente, adoro vocês. Ouvi um episódio Podemos Continuar Amigos e resolvi escrever para saber a opinião de vocês mesmo. É a primeira vez que escrevo e, antes de tudo, só queria falar que adoro vocês e peço desculpas pelo textão. A gente adora textão, não se desculpe. Vamos lá, me chamo Bruna, aí ela abre um parênteses, geminiana com ascendente sagitário, vixe. E conheci o Pedro, canceriano com ascendente em Libra, em agosto de 2014, numa festa de amigos em comum, onde ficamos. Depois disso, continuamos conversando muito, tudo batia, muitas afinidades, fazíamos os mesmos rolês. Porém, descobri que ele namorava e disse que não queria mais me envolver. Para minha surpresa, ele terminou o namoro dias depois e continuamos ficando. Eu acho que ficamos até meados de dezembro, quando ele percebeu que não queria se envolver com uma pessoa só, e queria aproveitar a vida de solteiro, colocando um fim no que tínhamos. Eu queria me afastar, pois acabei me apegando nele e nessa altura eu já estava apaixonada. Mas ele pediu para sermos amigas e eu, boba, aceitei. Aí que começa toda a merda. Depois que decidimos ser só amigos, ele passava na minha casa, contava todos os rolos dele e eu não conseguia entender porque estava aceitando aquilo. Ficava escutando e depois ia chorar no banho. Uma vez fomos em uma festa X, eu, ele e vários amigos em comum. Fiquei muito bêbada e acabei ficando com um amigo dele. Ele surtou, ficou bem bravo e eu me senti muito escrota, mas resolvemos esquecer essa merda e continuar amigos. Estou pontuando isso, pois em 1 ou 2 meses depois, ele conheceu uma garota e fazia questão de esfregar na minha cara. Parecia até vingança. Essa guria me odiava, eles resolveram namorar, e foi aqui que paramos de nos falar total. Ele ficou 2 anos com ela, e assim que terminou,
me procurou. Começamos a nos falar tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Ele namorou depois, paramos de nos falar várias vezes, ficamos algumas vezes nos últimos anos, e é esse drama todo. Já tentamos parar de nos falar, mas ele ou eu sempre voltamos. Uma vez ele me ligou chorando, pedindo para não me afastar dele, me prometendo ser a pessoa que eu conheci e gostei e não um babaca. Já nos machucamos muito nesses anos, já falamos muitas merdas um para o outro. Eu real não entendo o que ele quer de mim, sabe? Meus amigos acham que ele me usa como segunda opção, mas às vezes eu sinto que ele gosta de mim e quer falar alguma coisa, mas nunca consegue. Eu sinto que ele guarda muita coisa para ele. Ele tem os contatinhos dele, as amizades dele, porque ele não deixa eu sair da vida dele se não gosta de mim, entendem? No começo do ano, eu bebi demais e cheguei a falar em me afastar dele, que gostava dele em todos esses anos e sabia que ele não gostava de mim, que só gostava como amiga, etc. E ele não respondeu. Nos afastamos de novo, mas faz uns 4 meses que voltamos a conversar. Falamos de sexo, trocamos nudes e estamos marcando de ficar depois da quarentena. Então, sei lá, não faz muito sentido isso pra mim. Quem vê alguém só como amigo não tem atração física e vontade de ficar, né? E ficamos direto nesses anos todos. Outro ponto também é, e não sei se vocês acreditam nisso, mas uma amiga me indicou uma taróloga muito boa que acertou várias coisas pra ela e tal, e eu resolvi jogar e ela falou várias coisas sobre essa relação, falando que iremos ficar juntos, isso é muito claro nas cartas, falou muitas outras coisas, acertou várias e eu fiquei... Ela coloca 4 interrogações. Então, acabei ficando mais confusa ainda. Eu, real, não sei se no fundo ele sente algo, mas sente que vai dar merda e prefere ser só amigo, ou se ele gosta demais de mim como amiga mesmo. Enfim, o que vocês acham? Estou muito confusa. Queria a opinião de vocês sobre isso, se devo seguir com essa amizade ou não. É foda estar nessa situação. Às vezes sinto que vou gostar dele pra sempre, mesmo ficando com outros caras, vivendo a vida normal. Acho que esse sentimento nunca vai passar e não adianta se afastar, sabe? O que vocês acham disso? O que fariam no meu lugar? PS. Eu pensei em começar a me afastar aos poucos, ir recusando os rolês, diminuir as conversas e tal, pois nos bloquearmos não adianta e meio que parar de se falar também não, pois teve vezes que ele me procurou na porta de casa e eu também já liguei pra ele. Ai, gente, eu sei que sou trouxa, mas queria muito o ponto de vista de vocês. Muito obrigado. Como é que é o nome dela aqui? Vou voltar aqui no começo do seu e-mail. Bruna, eu não sei adianta, sim. como... Eu não sei como que eu vou dizer isso sem ser um pouco direto, e eu quero que você me perdoe a franqueza, mas assim, o que acontece é que esse cara, ele tem alguns problemas, principalmente sobre estar sozinho. E em relação a esses medos, os seus amigos estão certos, você não é só a segunda opção, você é a muleta de afeto dele, você é a certeza de que ele não vai ficar sozinho, você é só um consolo para esse receio que ele tem e não quer trabalhar. Agora, sobre essas questões dele ter tesão, disso atrapalhar a amizade, eu quero que você perceba o quanto que você justifica estar nessa situação. Porque é uma situação que, no fundo, você sabe que não é legal. Você sabe as respostas que você está perguntando, bem no fundo do seu coração você já conhece. Mas aí você cria essas justificativas porque é difícil dar a Deus. Nesse caso é mais difícil ainda porque ele também não facilita. Ele força a mão para que essa relação perdure e ele manipula esse afeto para ele ser usado contra você. De forma que você, se por um lado se convence que essa história tem algum quê até sobrenatural, tem algum quê de destino, por outro acaba tendendo a uma vontade única e exclusiva dele. Nesses anos todos, ele viveu a vida dele. E você continuou na dele. Ele recorreu a você todas as vezes que alguma história que ele realmente acreditou não deu certo. Ele namorou outras vezes. Por que ele não namorou você? Bruna, ele não é seu amigo. Para de querer salvar uma amizade que não existe. Ai, não, porque amigo não sente atração, pipipi, popopó. Às vezes sente. E sentir atração não necessariamente significa que ele tem algum sentimento por você. Não fique tentando justificar. Ai, mas a atração, a amizade com a atração. Então, se ele é meu amigo e a gente já tem atração, então não é amizade. Então ele tá apaixonado. Não, amiga, ele pode só ter tesão mesmo. Não ser nem seu amigo, inclusive.
E tá aí você disponível pra ele, né? Ele sabe que se ele voltar, se ele vier atrás, você vai ceder. É confortável pra ele, é cômodo. É cômodo pra você também, porque você mente pra si mesma, que vai que tá tudo bem e que você não vai conseguir esquecer, então melhor ficar com ele mesmo, já que se você ficar com qualquer outra pessoa ou se você bloquear, você não vai parar de sentir, e não é bem assim. Se você bloquear, você para de sentir sim. Nada é automático, tudo é um processo, mas se afastar é o primeiro passo. E não tem essa coisa de afastamento lento, não. Você tá se enganando, vou ser bem honesta pra você. Usando não só a minha experiência como base, mas a experiência de outras pessoas que eu conheço, tem que cortar. Cortar na raiz. Se tiver que ser uma amizade de verdade, talvez lá pra frente seja. A gente já falou sobre isso em outro episódio. Mas no momento que você tá precisando se afastar, que tá te fazendo mal, você tem que viver o luto, entendeu? Você tem que cortar, acabar com aquilo pra poder lidar com a dor, pra poder entender que ele não tá lá pra você e pra ele entender que você não tá lá pra ele, sabe? Porque, tipo assim, sabe por que você não esquece? Porque você sabe que se você for atrás, ele vai ficar com você. Então, para de ser doida, como diria a Márcia Sensitiva, sabe? Já que a gente tá numa vibes tarô, sem ciência, enfim. Não desmereça o tarô. O tarô diz que vocês vão ficar juntos. Pode ser, entendeu? Talvez seja o momento de você cortar pra vocês viverem a vida, cada um do seu lado, e aí descobrirem que, poxa, vale a pena a gente tentar depois de terem amadurecido. Mas do jeito que a relação tá sendo contada aqui, ninguém tá fazendo bem pra ninguém, tá todo mundo se aproveitando da carência e da disponibilidade do outro, e aí a gente fica mentindo um pro outro e pra si mesmo sobre o que tá sentindo, pra tentar levar um negócio que, não vai levar vocês a nada. Fui um pouco brava? Fui. Mas é que esse tipo de relação, particularmente, me dá gatilhos. Me dá gatilhos. Você acabou de começar a ouvir a gente, então você talvez não tenha chegado em algum episódio que eu contei histórias assim. Mas já vivi, não foi uma vez, foram várias. E algumas vezes eu permiti que a relação entrasse no campo do abuso emocional, porque a pessoa sabia que podia vir e ir embora na hora que ela quisesse. Então, eu fico muito em estado de alerta quando eu escuto história assim, sabe? Eu acho que tem que ficar mesmo. Quanto ela acha, mas ele gosta de mim e que não sei o que. E assim, jogando no mesmo time que ele, eu tenho algumas observações a falar sobre homens mal resolvidos e mal instruídos. É o seguinte, homem quando tá de pau duro, ele vai falar desde que te ama até que o Fiat Maré é um carro bom, tá ligado? Se ele vê que a conversa tá caindo pro lado dele e ele tá conseguindo o que ele quer, mano, ele vai falar o que for necessário. Tá ligado? Tipo, mas ele falou que me ama. Véi. Palavras são apenas palavras. Palavras apenas. Então, tipo, não se iluda porque ele foi na porta da sua casa só porque, porque ele foi atrás de mim. Isso certamente, de acordo com todo o histórico que você passou aqui, isso não é um gesto de afeto ou de carinho que ele tem por você. É só uma questão que, tipo, ele fala, putz, se eu fazer isso, eu vou continuar mantendo ela próxima daqui e eu vou saciar minha vontadezinha do meu pipi duro aqui. Isso é realidade. E às vezes não é só pipi duro, sabia? Não é só sexo. Às vezes o cara é um puta cara que ele tem algum conflito em relação à própria carência, em relação à própria sensação de solidão, e ele precisa, na cabeça dele, fazer manutenção cotidiana desses afetos, desses contatinhos fixos. Só que a questão é que existe uma apatia em relação ao que ele cativa, e não é necessariamente só tesão, assim, porque também ele faz esse trampo, é um trampo quase, porque ele faz a manutenção disso, e ele... Não, é só seguir o fluxo, entendeu? Tá lá, vamos beijar, então. Fazia isso, pelo amor de Deus, dá um pi nesse nome. O falecido fazia isso, assim, ele me ligava às vezes, era tipo 10h30 da noite, e, tipo, eu morava na Penha, na casa dos meus pais, e ele morava no Brooklyn, sabe? E era 10h30 da noite, ele falava, vem pra cá, eu tô mal, nananã, porque não é porque ele queria transar, até porque, tipo assim, a gente tinha uma relação que muitas vezes, quase sempre, aliás, não tinha sexo. Quando teve sexo foi uma coisa que não foi boa pra nenhum dos dois.
Não só no sentido sexual, mas no sentido emocional. Pra dizer como era uma coisa de, tipo assim, o cara não conseguia ficar sozinho. E ele me chamava pra ir dormir com ele, porque ele não queria dormir sozinho. Sabe? Ele tava passando a tarde, ele não conseguia se ver sozinho. Quando ele sentia que não tinha um date pra fazer com uma outra menina, não tinha como chamar os amigos pra conversar, aí ele me chamava pra casa dele pra ficar lá, pra dormir com ele, pra conversar. Enfim, é meio que um parasitismo, tá ligado? Só que assim, até você se dar conta disso, é muito complicado. Até porque às vezes a gente também se permite isso. Eu acho muito, muito perigoso usar a expressão se permite, até porque a gente entra em várias situações conflitantes, mas estou falando de uma relação normal, sem abuso e tudo mais. Às vezes a gente também tem essa necessidade de não estar sozinho e a gente aceita que a pessoa faça isso com a gente porque a gente tá fazendo também. Às vezes irracionalmente. Uma noia, às vezes uma noia dialoga com a outra e a gente nem sabe, né? Sim, mas posso só fazer um adendo, Ari, em relação ao que você falou? Bruna, a gente tá falando essas coisas e me ocorreu que você pode ficar tentada a achar que o cara tem problemas, o cara se sente sozinho e que é uma função sua, você tem que ajudar, você tem que estar lá porque o seu sentimento é verdadeiro. A gente se convence de tanta coisa. Nossa, essa é a primeira coisa que a gente se convence. Pra não dizer não, pra não cortar uma história. E aí me ocorreu que esse pensamento pode te aparecer e ele vai ser muito tentador. E aí eu lamento te dizer também, talvez de uma forma rude, ou não sei, me perdoe a franqueza. Mas o problema não é seu. E ó, eu vou te falar, se você sumir de verdade, se você cortar pra ele as possibilidades de aparecer na sua vida, rapidinho ele encontra outra pessoa pra ter exatamente a mesma função que você. Isso, exatamente. Esse cara já namorou um monte de outras vezes e não namorou você. Você tem que começar a perguntar o porquê disso. Porque ele não quer. É lógico. Vamos pro próximo e-mail. Espero que você consiga se livrar, Bruna. Se for pra ser, que seja de um jeito bom pra você e pra ele também, mas pra você principalmente, porque ele não é nosso ouvinte. O ouvinte é você. Próxima mensagem. Exausta no novo trabalho. Oi, exaustos. Espero que todos estejam bem, guardadas as devidas proporções. Gente, eu dei uma resumida nesse e-mail porque ele tava bem grande, mas ele continua bem grande, só que resumido. Jennifer, espero que você me perdoe, inclusive. Meu nome é Jennifer, tenho 30 anos, 2 gatos, moro com o boy no centro de São Paulo, num apartamento que é o auge, e pintei metade do cabelo nessa pandemia desgraçada. Não aguento mais, quero sair de casa. Tá triste. Esse é o sentimento mesmo, de... Não consegui ser sucinta, então vou antecipar a pergunta. Quero saber de vocês, o que consideram que é a hora de desistir? Tipo, beleza, falou, galera. Muito obrigada pela oportunidade, aprendi bastante. Desculpa aí qualquer coisa. Tchau, tchau. Trabalhei quase 9 anos em um escritório de engenharia. Nunca fui a mais expansiva e conversadeira, mas impeachment, eleições, merdas que aconteceram entre colegas, nem teve nada a ver comigo, eles acabaram saindo da firma, e reestruturações na diretoria me afetaram bastante. Aí eu fui me fechando até virar que entra muda e sai calada. O que não era problema... até uma cacetada de estagiários serem locados na mesma sala que eu. Pois até então, trabalhava numa sala cheia de mesas vazias. 2 dessas pessoas novas, quando juntas, viravam um megazord de Regina George e eu virei a Lindsay Lohan delas. Aí, peraí, mas presta atenção, a Lindsay Lohan ferra com a Regina George. A Regina George atropelada por um caminhão. Por causa da Lindsay Lohan. Mas vamos continuar. Aí eu tinha 29 e 30 anos e tava sofrendo bullying no trabalho. Foi o ensino fundamental all over again, exaustos. E assim como no fundamental, eu não confrontei, até porque era bobagem. Desde comentários homofóbicos, porque não uso roupas femininas o suficiente, culminando no fatídico. Se eu tivesse um nome como esse, Jennifer, ia querer me matar. Claramente, isso era problema dos outros. Não era nada grave. Eu acho que você era a Jenny, não a Lindsay Lohan. Eu era pessoa adulta, a mais velha na sala, de idade e tempo de casa. Mas doía muito, sabe? Depois de muito choro na volta pra casa, crise de ansiedade no meio do expediente e reclamações tímidas que surtiram 0 efeito, aceitei a proposta de um escritório concorrente, negociei um salário maior, a otária que trocou CLT por PJ, esse não é o problema, e horizontes de carreira mais definidos. Acho importante ressaltar
E meus problemas na firma 1 eram com as pessoas do meu nível, vai entender. Ainda tenho uma relação amigável com os antigos chefes. Trocamos memes, fotos de gatinhos, dicas de moda, quarentena, macetes de Excel e AutoCAD. Na firma 2, teria uma oportunidade de recomeçar, não cometer os mesmos erros e sair daquele inferno. Meu primeiro dia foi 2 de março. A firma 2 tem uma divisão de trabalho completamente diferente, não, peraí. A firma 2 tem uma divisão de trabalho completamente diferente, mais gente, controle de processos. É outra pegada, tô aprendendo muito. Meus novos colegas me acolheram, tenho uma amiga pra fumar junto na hora do almoço, já tive um feedback positivo, disseram gostar do meu trabalho e entendem que todos estamos com dificuldades por pós-pandemia. Tenho serviços programados até novembro. Porém, o chefe é um boçal de primeira ordem. Trata as pessoas mal, não te deixa terminar as frases e faz você sentir um completo imbecil quando sua vida não está à altura dele. Ah, mas você já tinha que saber disso. Todo mundo tem que saber essas regras de cor. Eu sabia que não ia ser o paraíso. Tem a panelinha dos machos que se sente ameaçado porque eu tô fazendo o mesmo nível de trabalho que eles. Tem a fulana que reclama do chefe, mas desconta no amiguinho. Tem a coordenadora que dá piti e grita. Tem o documento do Word com a pior diagramação da vida. Tem infinitos procedimentos que ninguém segue, mas eu tenho que seguir. No dia 17 de março, comecei a trabalhar de casa. Nem tinha aprendido o nome das pessoas direito. Tô tendo muita dificuldade com o ritmo de trabalho. Estou trabalhando de 10 a 13 horas por dia e já virei algumas noites tentando compensar o que eu não sei com mais tempo de trabalho. Voltei para terapia em abril. Ajudou a controlar as crises de choro e não me martirizar tanto. Mas assim, a terapia ajuda, mas toda vez que eu tenho uma crise, quero largar tudo. É muito pesado. Meu corpo todo grita que não quer mais essa merda. No momento, dá pra bancar uns meses desempregada, sem excessos. Mas, depois de quanto tempo é ok dizer, não deu, trabalhei muito, mas tô no ritmo dessa galera. Mas não tô no ritmo dessa galera. Ou, esse tiozão tá de caô pra cima de mim que ninguém consegue fazer essa merda em tão pouco tempo. Chega de exploração. Enfia esse escritório no cu, seus projetos são horrorosos. Vocês teriam pensado nisso antes de começar? Já passaram por algo parecido? Esse é o meu 4º emprego. Não costumo largar o osso fácil. Eu persisti até no telemarketing, mas só 2 deles me custaram tanto e de um eu já saí. E eu tô me sentindo desajustada. Não me adequo em nada. Tudo é doloroso. Ah lá o floquinho de neve. Tudo é com ela pior. Geral passando coisas horríveis nessa pandemia. Gente sem emprego e a bonita sofrendo porque o chefe tá sendo chefe. É isso, muito obrigada. Obrigada por compartilhar suas experiências com a gente. Gosto muito desse podcast. Uma situação, né? Porque você trouxe essa pergunta de quando é a hora e a real é que é difícil responder, porque às vezes você sabe que é a hora de ir embora, mas não significa que você pode ir. Então isso assim depende muito da situação, depende muito da perspectiva, depende muito da tua área de atuação, depende muito dos contatos que você firma. A real é que nada justifica uma relação abusiva dentro do escritório, seja ela pelas estagiárias, seja ela pela questão do chefe. O que tem que ponderar é uma questão de riscos, porque a gente está é uma puta crise, a gente não sabe de fato o que vai ser desse país no ano que vem, nem esse ano, na real, esse ano assim tá acabando, mas é uma situação complicada. O que você pode fazer é separar as coisas, né? Tentar preservar a sua mente, a sua autoestima ao máximo, e isolar essas situações, assim, atribuindo a elas a tosquice que lhes é de direito. Você sabe que é tosco, mas então você tem que buscar uma ferramenta assim, dentro de você, e pode ser através de terapia, ou através de, não sei qual é a solução, porque assim, eu entendo o que você está falando, por já ter passado muito por coisas assim, e por me sentir refém desse tipo de situação. Então eu acho que o questionamento talvez ele seja um pouco mais complexo de qual é a hora certa de admitir que é hora de ir embora, porque às vezes você sabe que não é um lugar bacana e que você merece mais.
Mas aí qual que é a solução? De repente é trocar de área? De repente é investir em curso? De repente é só... Obrigado, motoqueiro. De repente é só isolar esse tipo de situação mentalmente, tentar preservar os teus sentimentos? Como é que a gente pode dizer? De uma pessoa que vive esse tipo de situação para outra, eu não sei te dizer, eu entendo, tenho muita vontade de te abraçar, sinta-se abraçada, mas essa que é a questão, é aquela piada. Hoje eu fui vencido pelo capitalismo de novo. O que a gente faz? O que eu penso a respeito de algumas circunstâncias, principalmente de trabalho, realmente foi uma coisa que eu sempre ouvi meus pais falando, é que, tipo, na sua vida profissional, você nunca vai passar sobre nenhuma situação que você não tenha que engolir um sapo. Entendeu? E eu não tô falando que você tem que engolir essas situações, mas eu acho que determinadas situações chatas pra caralho, incômodas, fazem parte da vida profissional, independente de que ambiente, que circunstância, etc. Isso sempre vai ter. Não existe ambiente de trabalho perfeito. Sempre vai ter uma bosta, sempre vai ter um pé no saco, sempre vai ter um chefe chato do caralho, sempre vai ter um médio gerente, sempre vai ter demandas escrotas, sempre vai ter gente sem noção e a gente vai ter que lidar com isso porque é trabalho, não é suruba, né? Não é uma coisa muito maneira. Eu acho que, tipo, pensar dessa forma, não de forma negativa, mas trazer para dentro da realidade que situações ruins fazem parte do contexto profissional em determinado momento, te ajuda a ter uma resiliência mental para tolerar determinadas coisas. Infelizmente, trabalhar com gente envolve tolerar situações. Porque, enfim, como o Francisco falou, o capitalismo vence todo dia. A gente não consegue quebrar ele sozinho. E enquanto a gente vive sozinho nessas circunstâncias, a gente tem que saber como, pelo menos, mitigar esses problemas que ele traz pra gente, além do que fazer a gente lutar pra tentar sobreviver. Agora, quando você falar sobre, que não sei o que, eu tô reclamando e tem gente passando situações horríveis, eu acho isso meio tá ligado? Porque, mano, cada um é cada um, tá ligado? Cada um tem seus problemas. O seu problema não pode ser menor ou ser menos ouvido, ou ser menos sentido, porque tem outras pessoas passando ruim, entendeu? Tipo assim, você tendo esse tipo de discurso só faz você sufocar ainda mais o seu problema. Não se culpa por se sentir mal. Tipo, você falou, nossa, mas tem gente... Eu falo, mano, se você realmente lida, aceita isso de que você não pode ter esse tipo de problema, porque tem outras pessoas tendo problema melhor, você vai virar uma grande panela de pressão, e você vai ser exatamente aquelas pessoas dodói que surta dentro do trabalho, faz uma coisa impensável, sei lá. Eu acho que tem outra coisa. Eu entendo muito que a gente tem que saber que vai engolir sapo, vai ter treta, vai ter problemas no trabalho. Na hora que ela descreveu as coisas acontecendo, tipo, as pessoas, uma reclama do chefe, mas desconta no amigo, panelinha dos machos, coordenadora que grita, documento do Word mal diagramado, tudo isso são coisas que a gente lida e que, assim, pra qualquer lugar que você for, vai ter problema. Agora, trabalhar de casa de 10 a 13 horas por dia, não tendo sido o contratado, tendo uma demanda que vai além e um chefe que não sabe conversar, é complicado. Eu acho que você tem que encontrar uma maneira, né, observar bem esse chefe. É difícil à distância, eu sei, mas assim, perceber como fazer para conversar com ele, para poder endereçar essa questão do excesso de trabalho. Se tá te incomodando muito, se é uma coisa... Porque assim, aí uma questão de direito mesmo, uma questão de sobrevivência. Você não tem que só trabalhar, né? Você tem que trabalhar e viver. Tem que aprender a tolerar circunstâncias, não abusos, né? Tipo, porra, trabalhar mais do que o seu horário já é abuso. E aí, se isso não tem como ser endereçado, se isso não tem como ser conversado, se não tem como ser resolvido, aí sai. Se tá te fazendo muito mal, e você tem como, né? Porque você falou que tem como. Não ia falar sai se você tivesse falado assim, não tenho como viver. Mas uma coisa que é possível também é você ir procurando outro lugar enquanto você tá nesse trabalho. E aí, se você encontrar alguma coisa, você sai e vai pra outro lugar. Entendeu? Porque é isso, assim, a gente aguenta até não aguentar. Essa é a grande verdade. A gente aguenta até o dia que a gente não aguenta mais.
E não tem como saber quando é o momento. Às vezes a gente se arrasta até mais de onde deveria, e aí vem um burnout, e aí vem um surto, porque, querendo ou não, a gente fica. A gente tem um vídeo da Chata de Galocha que eu acho muito legal, que as pessoas. Ela sempre recebia muitas perguntas de como que ela equilibrava trabalho e família, né? E aí ela explica usando a teoria dos pratos, que é algo que eu uso muito na minha vida também. Que é tipo assim, a gente equilibra pratos todos os dias. E se um prato tá mais cheio, o outro não vai estar. Se você tá dando toda essa atenção pro trabalho, outras áreas da sua vida começam a sofrer com isso. Então, assim, é óbvio que nem todas vão ter sempre a mesma quantidade de atenção. Mas a gente precisa saber equilibrar essas áreas da nossa vida pra gente não se prejudicar. Entendeu? Porque existe um limite pro quanto a gente pode deixar de lado a nossa vida para trabalhar. Embora o trabalho seja muito importante na sociedade em que a gente vive. Hoje à tarde eu tava pensando, vai ser um desabafo isso, tá? Mas hoje à tarde eu tava pensando como o capitalismo é o centro dos nossos problemas mentais, né? Tem que quebrar banco. Eu sei que eu tenho um problema e que ele é químico e tudo mais, mas se eu for pensar nos meus gatilhos, nas coisas que me fazem sentir mal, nos momentos em que eu mais desejo desaparecer, sumir, que eu tenho ideações, tenho coisas sérias, assim, que eu surto e que eu vou parar de novo no médico tentando lidar com medicação nova porque eu percebo que as coisas não estão funcionando. Todos esses momentos, todos não, mas a maioria deles, ela vem da situação de não estou conseguindo dar conta de trabalho, não posso simplesmente tacar o foda-se, porque se eu não trabalho, eu não tenho como pagar as minhas contas, se eu não tenho como pagar as minhas contas, eu não tenho como viver, e aí todo o resto. Então, é tipo assim, então eu tento repensar muito como eu posso continuar suprindo as minhas necessidades, porque, enfim, a gente mora nesse mundo capitalista e não sou eu que vou gritar, vamos quebrar banco e o capitalismo vai cair, não é mesmo? E ao mesmo tempo cuidar da minha cabeça para que eu não chegue nesse limite, né? É muito foda, mas assim, é uma coisa equilibrável, é uma coisa possível. Você tá fazendo terapia ajuda muito. Terapia te ajuda a saber quando você tá desequilibrada porque o negócio é foda mesmo, e quando você só tá com a tolerância baixa, né? Então é muito isso, e olhar para suas possibilidades, para suas necessidades, olhar para as coisas com um olhar de resolução de problemas e não de encontrar problemas, de apontar problemas. Planejar a sua fuga, né? Eu acho assim, a panela dos machos, eu preciso lidar com eles? Não, então próximo. Fulana, ela reclama do chefe, mas trata todo mundo mal igual. Posso ignorar a fulana, é só fazer as coisas e agir naturalmente? Posso, então, próximo problema. O chefe tá pedindo um trabalho com um prazo muito curto, em vez de pensar, esse tiozão tá de caô pra cima de mim, eu falo assim, então, nesse prazo fica um pouco difícil. E se a gente fizesse isso, tentar equilibrar eu posso ter ajuda de não sei quem? É muito complicado, porque a gente sabe que a gente tá numa dinâmica de hierarquia, né, em trabalho, e a gente tem muito medo de se posicionar e perder aquele lugar, né, de ser dispensado, e o capitalismo tem isso também, ninguém é insubstituível. E aí eles fazem questão de deixar isso claro pra gente. Tipo, se você não tá feliz, vai embora que eu arranjo outra pessoa. E então é muito difícil. Eu acho que você tem que pensar muito no que é melhor pra você. E quando a gente fala melhor pra você, você tem que colocar na balança tanto a saúde mental quanto a questão financeira. Porque se você sair sem ter uma solução financeira, sua saúde mental vai ficar boa por 2 meses, que é o tempo que... Tô chutando 2 meses, tá? Eu sei que não é só isso, mas... Assim, fica por 2 meses enquanto você consegue sustentar. Aí passou esses 2 meses, você não encontrou o teu trabalho, você vai estar em casa e vai estar mal mentalmente porque você não consegue pagar as contas e tudo mais. Enfim, é muito complexo. A gente não pode dar a solução de falar larga tudo. Mas o que a gente pode falar é que não existe um momento certo magicamente. A gente tem que olhar, pesar e aceitar o que a consequência da escolha que a gente fizer, entendeu? E é por isso que a gente tem que olhar com tanta atenção para tudo que tá envolvido, porque a gente vai ter que lidar com a consequência daquilo depois. Eu acho que o mais inteligente é ir procurando outra coisa enquanto você vai trabalhando e pesando isso já.
porque nada te impede de procurar mesmo, entendeu? Mas é isso. Acho que é isso. Próximo. Próximo. Vamos lá. Dilema amoroso exausto. Olá, Especialidade. exaustos. Sou o Y, de Manaus, sou gay, comecei a ouvi-los há pouco tempo e já amo de paixão. Já amava Ari pelas participações no Wanda. Enfim, meu caso é o seguinte. Tenho um amigo que recentemente me confidenciou que é bi. Porém, ele é casado e tal. Fazemos faculdade juntos, o mesmo curso, e ao longo desse período nos aproximamos bastante. E com isso, eu passei a olhá-lo de uma forma diferente. A vontade que eu tenho quando estou perto dele é de avançar naquela boca gostosa e não largar mais. Porém, Não. tenho medo de fazer isso e a nossa amizade acabar. Possivelmente vai acabar, se ele não estiver apto a receber. Mas isso está me consumindo, esse sentimento, e ao mesmo tempo porque não dizer é um certo tesão. Às vezes sinto que ele demonstra a mesma coisa, só que dá pra perceber que ele trava, e eu me faço a egípcia e finjo que não vejo. O que poderia fazer para ultrapassar essa barreira sem estragar a amizade? Ou melhor, eu deixar quieto e seguir sem estragá-la. Me ajuda. Atualmente, ele não está mais casado. Nossa, mas o divórcio aconteceu Durante o enquanto a gente e-mail. tava lendo o e-mail. Né? O divórcio... Eu já tava aqui preparada pra falar, toma vergonha na cara. Porque eu gostaria A de... informação fundamental vem num PS. Não, mas o problema é que não é que é uma informação fundamental, ela é conflituosa. Porque aqui em cima ele O diz, ele Y é começa. casado. Y, olha, tá difícil. Você começou falando, ele é casado e terminou. PS, atualmente ele não está mais casado. Eu vou considerar, para fins de entretenimento aqui, que ele não está mais casado. Porque aí você não vai ficar tomando bronca da gente, né? Porque aqui vocês já sabem, mandou mensagem falando que tá dando em cima de gente casado, a gente vai fazer o quê? Vai falar um monte. Vai te esculachar. Aqui é o moralismo, sim. Vai ter espelho. O que eu posso te falar, Y, eu acho que você não não mete a língua na garganta dele, não, né? Eu acho que você tem que dar uma ensaiada, chamar pra sair, sei lá. Mas assim, se você valoriza muito a amizade, você faz questão de amizade, eu acho que não tinha que misturar sexo com amizade, não. Tô sendo conservadora? Talvez. Tenho amigos aí que transam, fodem os amigos e tá tudo bem. Mas a gente tá falando de amigos que já estão aí assumidos há um tempão, que tem uma sexualidade bem resolvida, que tá tudo certo, né? Agora, tipo, o cara tá se descobrindo aí, ou ele já é bi. Não entendi isso. Eu acho que isso conta também, sabe? Porque a pessoa tá ali naquele momento de vai, não vai. Você vai só servir pra ser o portal de Nárnia e criar um climão. Ô, Y, deixa eu te falar uma coisa também. Eu vou partir do pressuposto que você é uma pessoa nova, que faz de faculdade, tudo, mas ok que você pode não ser. Mas tem outra coisa também. Tipo, tem todo jeito. Você pode criar um approach, uma abordagem, pra ver se você consegue alguma coisa. Mas, francamente, de um viado pra outro, deixa eu te explicar uma coisa. Tem tanto homem no mundo. Mas assim, é muito homem mesmo, sabe? É no Instagram, Facebook. O que não falta é jeito de você conhecer uma pessoa que vai te colocar numa situação um pouco mais simples do que a situação que você tá doido pra se colocar. Então, assim, você tá pesando a questão da amizade, é um cara que talvez ele não seja tão experimentado quanto você, então talvez ele não tenha essa bagagem, essa experiência, e talvez o que você acha que vai ser super legal pode, de repente, não fazer bem a ele no primeiro momento. Então, assim, são muitos fatores que acabam que meio que não justifica esse pau duro, essa vontade de enfiar a língua na boca do cara. Acho, por que você não procura alguém um pouco mais correto nesse sentido, com um pouco mais de experiência, que saiba mais o que quer, que não seja casado, ou seja, vamos ficar nesse mistério aqui. Sabe, eu acho que assim, as circunstâncias do teu desejo, elas estão um pouco complicadas demais. Eu não tô dizendo que você tá errado, eu tô dizendo que dá pra viver a vida com um pouco mais de leveza do que isso aí. Dá pra ser mais tranquilo, Dá né? pra ser mais tranquilo, essas coisas não precisam ser
ser tão complicadas. Agora, se você quer arrumar um jeito de romper essa barreira, não sei o quê, olha, se for muito uma vontade, se for muito imperativo, se você mandar um e-mail dizendo que você vai morrer de desgosto se isso não acontecer, conversa. É sempre o melhor jeito. É isso? Fran, próximo e-mail. Vamos lá. Por que as pessoas são chatas? Eu me pergunto isso todo dia. Não sei, próximo e-mail. Gostaria de saber. Eu acordo, é a primeira coisa que eu pergunto. Pra Deus, inclusive. Olá, meus amores, tudo bem? Sou nova por aqui e estou começando a acompanhar vocês. Literalmente nesse exato momento. Já amei e me identifiquei com vocês. E é a primeira vez que escrevo um e-mail assim. Meu nome é Ana e, bom, pode parecer que estou sendo chata? Pode, mas queria fazer um desabafo e espero que vocês consigam me entender e me dar algum conselho, discordar, concordar, enfim. Em muitos momentos da minha vida, me vi sempre acompanhada de alguém, ter várias amigas, amigos, ficantes, etc. Parecia que eu precisava disso tudo, então sempre ficava meio mal quando ficava sozinha. Entretanto, de uns tempos pra cá, me vi passando por algumas situações que me mostraram que eu precisava ter um momento comigo mesma. Me arrependo de muitas coisas que já fiz e por ter deixado certas pessoas entrarem na minha vida, isso me fez parar e pensar um pouco. Agora, coisas que antes eu me importava muito, como ter pessoas sempre por perto, me importar em ter vários contatos, em sair e festejar com pessoas, enfim. Tudo isso passou a ser irrelevante para mim. Comecei a me concentrar em fazer minhas coisinhas, em ter novos hobbies, em dançar sozinha, ler, escrever, etc. Não percebi a princípio, mas comecei a respirar ar puro, sabe? Passar por um autoconhecimento, e isso me custou pessoas que eu nem notei que havia me distanciado. Quando vi, não entrava mais no WhatsApp para bater altos papos, me vi até distante de amigas muito importantes. Não porque queria isso, mas porque foi meio que automático, me sentir bem sozinha, querer estar sozinha na minha. As pessoas começaram a estranhar e até me julgar por isso. Parece às vezes que não compreendem ou ficam tristes, ou não acreditam que não seja de propósito. Queria muito saber se estou errada por isso, se exagerei. Parece que não consigo voltar a ser como antes, conversar muito e sempre chamar as pessoas. Agora é indiferente, sabe? Mas mesmo que me sinta bem com isso, queria saber se minha atitude é julgável, ruim. Desculpem-me pelo texto gigante, haha, beijos. Tá, vamos lá. Bom, Ana, eu tenho uma novidade pra te contar sobre a vida e que muitas pessoas não contam, que são uma etapa da nossa... Essa etapa se repete várias vezes e que a gente não percebe que é o padrão dela se acontecer. Chama fase de transição. Eu tô falando isso porque eu vi recentemente na terapia, então tá fresca a informação na minha cabeça. Então, o que é a fase de transição? Quando a gente muda determinadas perspectivas com relação ao mundo e a nossa junto ao firmamento da nossa personalidade dentro da gente e nosso próprio amadurecimento, a gente começa a mudar a forma como a gente opera e a forma como a gente vê o mundo. E a gente começa a sentir isso a partir do momento que a gente vê que a gente não está cabendo dentro de um grupo. Quando o nosso grupo para de falar a mesma língua que a gente. E aí isso... E raramente nossa... E a gente... Corrigindo. E raramente a gente interpreta como se a gente estivesse se descolando deles e avançando uma casa. E a gente sempre enxerga da forma de todos estou ficando isolado, entendeu? Tipo, o meu comportamento está sendo desaprovado. Mas não, isso é uma situação muito real, é muito comum. A gente tem essas fases, né, entre os 18 e os 20, bem lá atrás, quando a gente está lá nos 10 anos, a gente não percebe porque as coisas são mais simples, né? E essa fase acontece de novo nos 30, acontece de novo nos 50, entendeu? E, tipo, é sempre esse mesmo sentimento, tipo, estou começando a ficar muito sozinho. E na realidade é que a gente está mudando muitas visões na nossa cabeça. Nossa forma de ver o mundo está ficando muito diferente e as pessoas com qual a gente anda estão seguindo no ritmo deles. E ainda eles falam a mesma língua. E você está se descolando aos pouquinhos. Então, muitas vezes,
aquele grupo, você vai sentir que não faz mais parte daquele grupo, você vai achar que as pessoas não estão mais alinhadas ao que você quer. Às vezes vocês vão achar que elas estão te achando chatos, ou às vezes você vai achar que eles são infantis, etc. Mas a realidade é que toda fase de transição faz você sentir dessa forma como você está sentindo, que você não faz parte de grupo nenhum, e nesses processos, por ser uma fase que você está saindo de um momento para o outro, as pessoas têm seus próprios ritmos, e isso vai custar algumas pessoas, porque as pessoas estão em fases da vida diferentes. E pode ser que mais pra frente você volte a falar com essas pessoas ou não, entendeu? A questão é você aceitar isso e Olha, seguir o em que frente. política e consciência social tirou de gente da minha vida, gente que eu achava que seria amigos pra sempre, não sei o que as últimas eleições tiraram de gente da minha vida. Esse é um processo que, assim, e é só um complemento à fala do Victor, que tá certíssima. A gente passa por isso, e às vezes não é necessariamente só complementando, Vitor, às vezes não é que passou uma casa pra frente. Às vezes você agrega, assim, novas opiniões, você se informa mais, você gera mais conteúdo para si, e você começa a perceber que, de fato, não tem pertencimento mesmo. Você passa a não querer pertencer. Isso a gente passa até isso, assim, foi um processo que eu passei sei lá, com algumas pessoas entre 21 e 25 anos, de coisas que eu achava engraçadas, que de repente eu falo, nossa, mas não tem a menor graça, não tem o menor cabimento rir desse tipo de coisa, ou opiniões que a gente tinha em comum, que depois de um tempo, com amadurecimento, eu começava, meu Deus, mas como é que eu podia pensar dessa forma? E aí você percebe que você tem que descolar um pouco, você não tem que mudar as pessoas. E também tem outra coisa, tem que ter espaço pra gente nova também, porque tem bastante gente no mundo. A gente tem que formar novas amizades, novos contatos, atualizar as nossas referências, sabe? Isso é bem importante. A gente não pode ser o Will do Stranger Things pra sempre. É isso, eu acho que vocês falaram tudo, meninos. Eu acho que é importante a gente se abrir pra encontrar outras relações. Às vezes a gente se coloca nesse lugar de, estou me autoconhecendo, estou vivendo uma coisa muito legal, as pessoas não entendem, eu não sei o que eu faço. A gente se fecha. Involuntário ou não, a gente se fecha. E quando a gente percebe que está se fechando, aí não cabe mais as pessoas, mas a gente se abrir de novo. E não é um processo fácil. É um processo difícil. Mas a gente tem que abrir as portas. Nem todas as pessoas que estavam lá quando você fechou as portas vão estar esperando ainda. Mas você pode encontrar pessoas novas incríveis que vão fazer parte da sua vida, que vão ser compatíveis com a nova você que existe agora. E é isso, assim, segue a vida, perceba que é muito bom estar bem sozinha, é essencial, é maravilhoso. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu sei que quando alguém entrar na minha vida vai ser porque eu deixei, e quando a pessoa sair, eu sei que eu tô completa ainda sem ela, por mais que seja doloroso que ela saia. Mas a gente precisa de outras pessoas ao nosso redor. E a gente, quando tá se sentindo bem, acha que não precisa. Porque afinal a gente tá encontrando naquele momento, tá se encontrando consigo mesmo, tá vendo coisas boas, mas nem só de coisas boas se vive. E quando a gente tá mal, a gente precisa ter alguém ali pra lembrar a gente que a gente é importante pro mundo. Porque quanto mais a gente se isola, por mais que as pessoas que nos amam ainda estejam lá, a gente não enxerga essas pessoas. A gente acaba se sentindo invisível, porque a gente se colocou no modo invisível. Então aproveita que você tá bem e vai se reconectar com seus amigos. Não precisa ficar 24 horas no WhatsApp, mas cria um momento para dividir com as pessoas, cria uma forma de se reconectar. É super importante para você vai se sentir bem, você vai adorar. Né? Se as pessoas que você se importava não quiserem você de volta ou não forem compatíveis com quem você é agora, isso é normal, amizades passam, amizades acabam, a gente tá sempre mudando, mas a gente tem que ter sempre pessoas do nosso lado, tem que deixar claro para as pessoas que a gente ama essas pessoas. Porque se as pessoas não acreditam que você ama, talvez você não tenha deixado claro o suficiente. Aí se você deixou claro o suficiente e a pessoa não acreditar, você pode mandar tomar no cu, mas no processo tem que ter um esforcinho aí. E é isso. Às vezes não é nenhuma mudança de sentimento, né, Ari? Às vezes é só uma mudança de frequência, né? Não, mas quando a gente muda, acontece muito isso, assim. Às vezes a gente muda,
e se distancia mesmo. Não faz sentido mais uma amizade que antes fazia todo sentido do mundo. Mas é isso. Acabou ou não? Olá, exaustos, tudo bem com vocês? Primeiro, eu gostaria de dizer que amo o podcast de vocês, as redes sociais de vocês, enfim, tudo. Há um ano, eu terminei um relacionamento que não foi duradouro, que durou 1 ano. Já começamos dizendo aí que pra mim o meu relacionamento mais duradouro durou 1 ano. Então aí, há controvérsias. Eu acho 1 ano bem duradouro, são 365 dias. Mas aí depende da referência, né? Vai saber quantos foram os outros relacionamentos dela. Sabe aqueles relacionamentos que você começa meio assim do nada? Então, era esse. Eu estava solteira, tinha 3 meses quando comecei a namorar meu ex. Eu já senti uma atração por ele há quase uns 10 meses, mas nunca tinha tido a coragem de falar nada e nem poderia, até porque namorava outra pessoa. Enfim, depois de solteira, me permiti ceder a essa paixão. Começamos a sair, namoramos e em 3 meses estávamos morando juntos. Intenso. Uau. Por fim, após algum tempo, muitos desentendimentos começaram a acontecer e nos separamos. Foi um relacionamento abusivo, hoje reconheço isso, mas abusivo de ambas as partes. Comigo, com um adendo de agressão. Eu não entendi se ela agrediu ou se ela foi agredida. Ele pediu pra terminar e nos separamos. Iniciei uma terapia, comecei a morar sozinha, porém aluguei uma casa muito próxima onde meu ex vivia, na mesma rua, pra ser exata. E a verdade é que o vínculo nunca foi cortado. Ficamos 3 meses sem real contato e após isso sempre nos vemos. No início me sentia muito culpada, pois parecia não sair de um loop em que sempre acabava mandando mensagem pra ele. E sempre que nos encontrávamos, brigamos, nos sentia mal. Por fim, por muita terapia, casa do destino, Deus, não sei dizer, a chave virou. Sabe quando você começa a se olhar? Comecei a focar em mim de fato, olhar os meus planos, cuidar da minha aparência, ocupar todo um tempo livre. Hoje, apesar de nos encontrarmos com muito menos frequência, a sensação mudou. Sabe quando você está com a pessoa, mas o sexo não é o mesmo, o assunto que te traz não é interessante, mas ainda assim você tem algo ali? Não sei dizer, eu confio muito nele, não tenho mágoas. Hoje tenho meus planos, me ocupo, quero estar com pessoas e tenho tido novas experiências em várias partes da vida, me olhado de forma que nunca me vi antes e ousando mais. Então me peguei refletindo por semanas. Será que isso é o apego? Hoje eu não quero namorar ninguém e nem voltar a ter um relacionamento com esse meu ex. E ele idem. Porém, ele me disse que se no futuro quiser retornar alguém, essa pessoa seria eu, porque ele não tá mais motivado a iniciar relacionamentos com novas pessoas e eu já era uma pessoa conhecida. Ai, que ótimo motivo para namorar alguém. Justificado já, meu Deus. Depois disso tudo, me questiono se vale a pena mantê-lo na minha vida. Afinal, ele terminou. É justo comigo deixá-lo ter acesso ao meu momento atual sem nenhum tipo de responsabilidade ou pretensões de futuro? Às vezes parece que eu aceito a migalha, sim. Mas por outro lado, eu também não quero estar com ele agora. Então não fica. Mas sinto muito medo que essa proximidade e apego me façam não enxergar novas pessoas e voltar a engatar em novos relacionamentos, que não busco no momento. Também penso que, poxa, voltar pra mim porque ele já me conhece e está com preguiça de tentar novas pessoas? Aleluia, amiga. Ainda bem que ela se perguntou. E sinceramente, acredito que isso não está sob controle dele. Claro que tá. Então, a qualquer momento pode ocorrer. E bem da verdade, eu não quero estar tão próximo e ver isso acontecendo. Porque eu acho que o sentimento de ouvir ele me falar que está gostando de outra irá me devastar. Mas isso pode acontecer comigo também, não é mesmo? O que vocês acham, exaustos? Me mande um sinal. Amiga, você está muito confusa. Eu acho que tá simples. Vou te chamar de Rita. Rita, é o seguinte. Você teve um relacionamento abusivo. Você não conseguiu se desvencilhar. Um relacionamento abusivo não simplesmente termina e as pessoas ficam bem e continuam amigas. Não, vocês estão apegados, porque vocês têm um vínculo que não é saudável. Que vocês brigam, porque vocês sabem que tem afeto ali, porque é o que tem, como você mesmo descreveu aqui, que é o que ele ensinou pra você. Ele já se conhece, pra que eu vou me dar o trabalho de conhecer outra pessoa e construir uma nova relação se eu já tenho aqui? Mas, amiga, isso não é saudável. Não faz bem. Pare com isso. Até porque você tá falando assim, ai, não quero ter relacionamento, não tô procurando. Ai, mas se ele descobrir alguém, então se ele começar alguma coisa com alguém, eu vou ficar mal. Você percebe como isso tá te segurando? Talvez você fique repetindo pra você mesmo o tempo todo que você não quer alguém, porque você tem ele ali do seu lado, você sabe que não pode ficar com ele, mas você sabe que não tendo ninguém, vocês dois estão ali um pro outro.
Mas talvez os motivos sejam parecidos, inclusive. Talvez esse apego que você identificou seja justamente um receio que assim que está conflitando com uma possível carência, uma solidão, que está no meio dessa nova fase que você está vivendo, e existe um resquício do que você sente em relação às coisas que foram boas dessa relação. Então é como se toda a parte negativa não tivesse existido e você adota uma postura até que saudosista. E isso é assim, é tenso por um lado, só que é um conforto por outro, porque a gente não vai pra frente, né? A gente começa a viver nesse ciclo de memórias que a gente inclusive adapta para caber na saudade. A nossa cabeça faz isso, a nossa cabeça nega. Então eu acho que assim, esse novo momento que você está vivendo, ele tem que ser completo. Ele tem que ser um novo momento. E o novo momento provavelmente não cabe nesse saudosismo dessa relação que você teve. É. É isso? É isso. É que, na minha visão, eu acho que o problema dela é muito simples. Assim, ela já tá encaminhada pra resolver essa situação. Entendeu? Ela só precisa desapegar de vez. Porque, tipo, ela tá com a faca e o queijo na mão. Tipo, ela só tá perguntando, ai, mas eu acho que é um problema. Mano, você sabe que é um problema. Tá simples. Ela tá em negação, não tá simples, não. Ela adaptou uma história que foi muito ruim pra conseguir ter alguma saudade disso. Pode ser um problema dela de insegurança com novos relacionamentos, pode ser um apego do cara que tá segurando ela ali. Então são fatores que vão prendendo a mente e os sentimentos da pessoa sem que ela perceba. E não faz bem, porque vai deteriorando, né? A gente vai pirando aos poucos, de repente a gente surta. Força, Rita, liberte-se, como diria a Sakura Card Captor pra carta. Eu pensei na Sakura quando você falou liberte-se, ainda bem que você escutou essa referência, que eu já ia falar liberte-se! Eu ia falar no tom, mas eu falei, cara, acho que hoje eu já tô exacerbando, já passei do limite. Eu acho que dá inclusive pra você usar a frase de Sakura com ele, que é volte à forma humilde que merece. Vitor, próximo. Vamos para a próxima. Ai, que ótimo. Pesadelo adolescente. Boa noite, exaustos. Sou jovem demais, 17 anos e me sinto muito mal com o relacionamento. Eu namorava uma menina. A gente terminou e mesmo assim ficamos juntos e ela voltou com o ex. Até conversei com ela e me sinto muito arrependido por muitas coisas do relacionamento e não sei como tirar isso da cabeça e do coração. Sou apaixonado por ela, exatamente como vocês disseram no último podcast. Sempre me vejo dizendo que o erro é meu e eu deveria ter feito outras escolhas, etc. Desculpa o incômodo, eu sei que deve ter gente em situação muito pior. Isso aqui, gente, não vou nem desconsiderar. Foi exatamente o que a gente disse no último episódio. Mas tudo bem, é normal. A gente também faz isso, vai. Tudo isso porque eu tenho que pensar em vestibular. Eu tenho que desconsiderar tudo isso porque eu tenho que pensar em vestibular e me preocupo muito com o futuro também. Tem algum conselho? Obrigado pela atenção. De coração, amo podcasts. E essa veia filosófica. Essa veia filosófica. Essa veia filosófica. É o que a gente é também, né? 3 veias filosóficas. Bom, o que dizer pra ele? Ai, olha, vou falar pra você. Vai viver sua vida. Eu sei que você gosta muito dela, mas vai passar. Talvez não passe, talvez vocês se encontrem ainda cedo. Mas se ela tá com o ex dela, deixa ela lá com o ex dela. Não fica correndo atrás, entendeu? Vou te falar. Você tem 17 anos. Você ainda não consegue entrar nas baladas da hora. Quando você fizer 18, você vai entrar nas baladas da hora e vai achar um monte de mina. Um dia Pegador das baladas. Você vai perceber que esse sentimento passou. O tempo, e a gente tem essa noção bem distorcida quando a gente é mais novo, o tempo ele não opera quando a gente quer que ele opere. O tempo ele é muito cruel com a gente, ele é muito imperativo. O que dá pra te falar não vai passar amanhã, não vai passar depois de amanhã, provavelmente não vai passar no mês que vem. Mas um dia você vai acordar e isso vai ter passado. E aí você vai, conforme os anos forem passando, você vai percebendo e trazendo isso, a informação do Vitor, de uma forma menos baladeira,
Mas tem muita gente no mundo. A gente vai conhecer muita gente. E essa coisa de quando a gente tem 17 anos, de que é o último amor que eu vou viver, eu jamais voltarei a me apaixonar, o meu coração está sangrando. O que faço com esse sofrimento? Dói demais mesmo. E dói mesmo. Mas não vai ser a última pessoa por quem você vai se apaixonar. Lamento te dizer que não será a última pessoa por quem você vai sofrer. Mas essa, por mais que pareça uma notícia pessimista, ela é uma notícia bastante otimista. É para te dizer que tem muita coisa para acontecer ainda. E de repente você pode reencontrar essa menina no futuro, quem sabe, ou não. Ou daqui a um ano você vai falar, nossa, mas por que eu tava sofrendo desse jeito? Quando eu tinha a tua idade, eu vou falar isso pra alguém, quando eu tinha a tua idade, eu terminei um namoro. E aquilo me veio no peito que eu achava que eu jamais voltaria a gostar de outra pessoa. E era uma pessoa com quem eu tinha ficado 6 meses. Não era um namoro. Mas a gente se convence que a gente perdeu uma grande história de amor e, meu Deus do céu, e no final das contas passa. Hoje, às vezes eu converso com ele, a gente tem boas lembranças, porque tínhamos os dois 17 anos. E é até gostoso de lembrar. Você vai sentir falta dessa idade. Nossa, o velho falando, a velha filosófica. Olha, eu vou ser bem honesta pra você. Aproveita, vai viver sua vida. Entendeu? Eu sei que é difícil, curte sua fossa, curte a sua dor, mas não se impeça de conhecer outras meninas, de ficar com outras meninas. Porque, ó, vou te falar. Não quis me beijar na 5ª série, depois veio me pedir sacolé fiado, entendeu? É bem isso, é isso mesmo. Eu fui apaixonada da 7ª série até o 3º colegial, e depois de sair do colégio eu ainda pensava nele, não foi uma coisa que eu superei rápido, eu fiquei, tipo, até os 18 anos, dos 12 até os 18 anos pensando nesse mesmo cara, eu ficava me preservando pra dar o primeiro beijo nele, graças a Deus não foi com ele, graças a Deus foi com uma pessoa incrível, que foi muito legal comigo, porque ele não foi, e ele ficava, tipo, ele era meu melhor amigo no começo, depois eu cortei a amizade, porque eu percebi que, né, amigo não faz isso, mas... E ele ficava com as minhas amigas, que eram as bonitinhas, magrinhas e tal. E ele ficava zoando com os amigos. E quando tava só comigo, ele era legal. Nem precisava ter contado toda essa história, porque eu só ia falar que o que acontece é que depois, anos depois, vários match no Tinder, marcar date. Mas assim, graças a Deus e à dignidade, eu não saí com ele. Mas poderia. E vai saber o que teria acontecido. Então assim, se você... Talvez a sua chance não seja hoje, mas mais lá pra frente, um dia você encontre ela também. Nada é impossível. Só que você não pode deixar de viver a vida esperando ela. Você pode viver outras coisas, conhecer outras pessoas, porque o que tiver que acontecer vai acontecer. Eu tô muito mística. Esse episódio eu falei isso já 2 vezes pras pessoas. Porque tá todo mundo com os mesmos dilemas esse mês. Pois é, né? Parece que foi uma coisa de consonância, né? Os e-mails, eles vêm parecidos. Foi um surto coletivo. Aí, meu parceiro, o toque é o seguinte: vai jogar uns games, vai bater um fute, não agora na pandemia, espera acabar, vai jogar uns fute com os brother, vai soltar umas pipas, esquece essas minas aí, e véi, daqui uns 3 anos você manda uma carta de novo e aí você vai falar. Não pra ela, pra nós, fala assim, puta, realmente, vocês tinham razão, mano. Conheci a mina mais da hora. É isso, gente. Isso tudo pro vestibular. Fui na balada da atlética da escola, foi bem legal. Eu, aos 17 anos, estava no cursinho e não existia outra coisa na minha vida além das apostilas do ângulo. Queria ter histórias. Aliás, eu fiquei com um garoto quando eu tinha 17 anos, que era um garoto que eu... Era meu web namorado, e ele morava em Itu, e ele veio na galeria do rock, e a gente ficou algumas vezes. Essa história podia ter acontecido ano passado, hein? Nada o que mudou? se você tivesse me dito que tinha... Então, algumas pessoas crescem e tem eu. Entendeu? Era meu web namorado que veio pra gente ir na galeria do rock. Se tivesse sido ontem, eu falei, olha, não acredito. Ele comprou... Foi muito legal. Ele ficou comprando várias coisas de anime. Ai, gente, sério, a gente entrou no... Foi a primeira vez que eu entrei num sex shop. A gente entrou naquele sex shop da galeria do rock lá, muito doido. E aí eu fiquei, tipo, apavorada, vendo aqueles pirocão gigante. Ai... Meu Deus, vamos pro próximo e-mail que a gente acabou de ler um e-mail de um menino de 17 anos, né? Eu tô aqui. Meu Deus, vamos lá. Guiado pela música. Olá, meu trio favorito, até mais que o Destiny's Child. Olha, que responsa. Nossa, amo. Só Survivors Só aqui também. filosófico, eu adorei isso.
Talvez esse relato não sirva para o abraço coletivo. Não, todo relato serve para o abraço coletivo. Mas eu quis mandar por conta do episódio a trilha sonora das nossas vidas e achar que vocês três podem me entender melhor do que a maioria das pessoas. A melhor coisa da minha infância era quando dava para ir até a capital do meu estado comprar CD. Eu já era adolescente quando passou a ser possível comprar na minha cidade. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez em que arrisquei a mexer no aparelho de som do meu pai e saiu música. Um pouco mais tarde tive meu próprio aparelho mais modesto. Eu não sabia ainda, mas a minha força vital já era a música. O que vocês falaram sobre músicas que ficaram manchadas por vivências ruins, eu entendo e deve ser mesmo mais comum. Entretanto, não aconteceu comigo. Geralmente, o contexto geral da minha vida era um caos e o único momento realmente feliz era por ter o aparelhinho de som para chiar. Na adolescência, eu passei pela fase de achar que eu tinha que melhorar meu gosto para acompanhar a cota hétero da escola e tem só uns 12 anos que eu acompanhei parte da minha família numa mudança de religião. Acreditando que era o melhor que eu poderia fazer e sem ter quem me dissesse para não ir tão longe, eu deixei que recolhessem todos os meus CDs e DVDs e queimassem numa fogueira. Nossa, gente. Assim que acabou o revival de Idade Média, eu soube, tinha permitido que me tirassem a única coisa que sempre foi parte de mim e sempre me fez bem. Sabe tudo o que se falava sobre relacionamentos abusivos, que a pessoa se anula para caber ali? Pois é, eu nunca fiquei tão longe de mim mesmo. Eu gostaria que alguém tivesse me dito para defender o que é meu de verdade, porque cada pessoa vai ter uma opinião, muitas vezes, ameaça para fazer. Depois de 2 anos, sentidos como a eternidade, só ouvindo músicas permitidas e sem sequer um décimo da satisfação e felicidade de antes, resolvi enfrentar as oposições e retomar o controle dos meus aparelhos de som. Eu sempre serei a pessoa que não sabe disfarçar o choque quando alguém diz só escuto música no carro, ou descreve outros hábitos musicais tão minimalistas quanto. Enquanto eu escrevo, os poucos CDs e DVDs que eu consegui comprar novamente estão mofando aos poucos nesse estado que no último mês tem oferecido, a contragosto, um sol para cada habitante. Apesar de saber, com tristeza, que as minhas mídias físicas estão sendo devoradas pela natureza, o importante é que eu não esqueça, música que eu escolha sempre me renova. Para não repetir agradecimentos de e-mails anteriores, basta dizer que cada minuto na companhia das suas vozes tem o mesmo efeito que a música no meu mundo. Ah, que fofo! Eu amei esse e-mail. Eu também não consigo ficar sem música. Sabe o que ele me lembrou? Tinha ali quando eu morava no Tatuapé, tinha uma loja de instrumentos musicais que era no número 666. Acho que até... o que aconteceu? Eu era muito fã do Nightwish, não tinha... Eu ia até a galeria procurar os CDs, não achava. E esse cara da André Music, ele conseguiu trazer de Helsinki o Angels Fall First, que era o primeiro álbum do Nightwish, e o Century Child. E esse apego com CD, com DVD, foi uma coisa que eu tive também. Eu ainda tenho, para você ter noção, eu tenho aquela fita do Labirinto ainda. Eu não tenho VHS, mas eu tenho apego na mídia física, então eu te entendo. Eu comprava muito pouco CD, DVD, porque era muito caro. Então era aquela coisa, tipo, a amiga passava, meu pai copiava. Não escutei isso, Polícia Federal. Mas eu comprava. Eu lembro da história de como eu ficava esperando lançar as coisas da Pitty. Tipo, eu falava assim, eu posso ter Barracation de qualquer um. E tinha muita coisa da Barracation. Mas o da Pitty eu preciso do original. E aí eu ficava esperando sair. E o dia mais, assim, meu Deus, da minha vida foi quando saiu o Anacrônico. E ela lançou uma versão Dual Disc. Que é um disco de frente e verso, pra quem nunca viu. De um lado é DVD e do outro é CD. Num disco só. E aquilo pra mim era muito fascinante, entendeu? Tipo, eu via aquele documentário, Sessões Anacrônicas, 90 mil vezes. Eu ouvia aquele disco todo dia. E, tipo assim, eu tenho até hoje os discos dela. Tipo, o disco tem um encarte, tem toda a história. Antes disso eu tinha tido do Sandy Júnior. Tem a história, enfim... É muito gostoso. Eu tenho apego com música muito. Eu não consigo ficar sem. Com a mídia física,
não muito. Inclusive, eu tinha um iPod. Foi a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro salário. Um iPod daquele que chamava grande. iPod Pro, que chamava? Não lembro. iPod... Não, iPod Classic, se eu não me engano. E ele era, tipo assim, 180 GB. Dava pra colocar todas as músicas do mundo, né? Naquela época. E eu quero encontrar ele porque... meu pai falou assim, mas pra quê? Você tem Spotify, não sei o que. Eu falei assim, pai, tem coisas minhas lá. Músicas que não tem no Spotify. Fotos, memórias. É tudo muito ligado, porque eu colocava tudo ali. Porque era o que eu mais valorizava da minha vida, assim. O lugar onde estavam as minhas músicas. Enfim, eu entendo muito você, eu fiquei feliz com esse e-mail, eu só queria dizer isso, por isso eu falei demais. A gente dava CD aqui, para as pessoas de amigo secreto e era um super presente, era um puta de um presente. Porque era caro. Eu lembro que eu ganhei no Daft Punk, porque o Daft Punk tinha aqueles clipes no Cartoon Network e eu queria saber o resto da história, porque só passava o primeiro e o segundo. Que era One More Time e a outra música eu já não lembro. One More Time. Aquela Love, qual que é o nome? Não, esse era o terceiro que passava de vez em quando. O segundo era mais agitado, porque era logo depois que a festa tinha sido invadida pela nave espacial lá. Olha a memória. Gente, eu queria fazer um convite pra vocês. A gente podia fazer uma stream um dia falando de hits da nossa adolescência. Tipo assim, fazendo meio que um Disque MTV Reloaded. Porque a gente não pode fazer isso no podcast... Porque no podcast não pode pôr música. Ou uma mas a gente playlist pode fazer uma stream. Exausta no Spotify. É que a playlist não tem a gente falando. Legal. A graça é a gente comentar. Ver os clipes velhos. Nossa, olha aquele clipe da Tária Turo. Imagina. Nossa, eu acho muito legal. Fica aí, exaustinhos, a dica. Se vocês quiserem, mandem pra gente dicas aí. Que se rolar, a gente convida vocês pra vir. A gente só vai fazer se vocês quiserem assistir, né? Que não adianta a gente fazer uma stream e ninguém vê. Tristeza. Mas foi isso. Essa semana foi isso. Essa semana não, esse mês, né? Eu senti que vocês estão todos dodóis do coração. Eu acho que a quarentena tá deixando todo mundo meio Lucy crazy. Mas eu espero que vocês tenham força para seguir, meus guerreirinhos, porque uma hora passa. Se não passar também, o mundo acaba. Uma coisa ou outra, no fim o resultado é o mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham ouvido até aqui, que vocês gostem. Voltamos em breve com o nosso próximo episódio. E tchau!